A paz do Senhor Jesus. Irmãos, lembrando que quando vocês concluírem esse vídeo, vocês copiem o link dele e enviem em grupos do WhatsApp para pessoas que vocês sabem, meus irmãos, que necessitam. Amém? Vamos evangelizar, meus irmãos, para ganhar almas para o reino dos céus. Agora, meus irmãos, vamos entrar na palavra. Quantas pessoas estão andando distantes, separadas, meus irmãos, estão andando longe de Deus, e não é isso que o Senhor quer, meus irmãos, porque Ele deu o Filho dele, o unigênito Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que nós não, Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar, meus irmãos, mas tudo isso para trazer o homem de volta à presença de Deus, porque nós sabemos que o pecado afastou, tirou o homem da presença de Deus, meus irmãos. E só um sacrifício verdadeiro poderia trazer o homem de volta, poderia trazer a remissão dos pecados do homem, poderia trazer a salvação para o homem. E esse sacrifício, meu irmão, foi o Filho de Deus. Esse sacrifício foi Jesus Cristo, meu irmão. Ele morreu a nossa morte para que nós recebêssemos vida. E hoje, meu irmão, quem aceita Ele como único e suficiente Salvador, recebe a vida abundante. E Ele ao terceiro dia ressuscitou, nos dando a esperança da vida eterna, meu irmão. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa pregação iria ser vã, mas Ele ressuscitou, nos dando a garantia da vida eterna, meu irmão. Aquele que crê nele receberá, meu irmão, a salvação. E aqueles que não creem, meu irmão, que infelizmente vai negar a Cristo, vai negar a luz do mundo, infelizmente vai para a perdição eterna. Mas hoje, meu irmão, nós temos a oportunidade. Hoje nós estamos vivendo a graça, nós estamos vivendo a misericórdia. E é isso que eu volto a falar, mas muitas pessoas estão rejeitando isso, estão afastadas, distantes de Deus, e não é isso que o Senhor quer. Por quê? Porque aqui na carta aos Romanos, meus irmãos, capítulo 5, versículo 11, olha só o que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Meus irmãos, somente em Cristo Jesus, somente através de Jesus Cristo, nós conseguimos a reconciliação com Deus. Volto a dizer, o pecado tirou o homem da presença de Deus, mas Jesus Cristo trouxe, Ele é o caminho, meu irmão, para Deus. A palavra é Jesus Cristo, meu irmão. A palavra é o caminho que leva em direção a Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele disse que aquele que vê Ele, vê o Pai. Aquele que vê a palavra, meu irmão, e obedece, está vendo o Pai, está gloriando a presença de Deus. Irmãozinhos, vamos viver a glória de Deus, vamos viver o que o Senhor tem preparado para nós. E o que Ele tem preparado para nós? Principalmente o primordial, a salvação, a vida eterna e as diversas bênçãos que nós temos nele, meu irmão. Ah, meu irmãozinho, a reconciliação vem por Jesus Cristo. Se você não aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não adianta, você nunca vai conseguir chegar à presença de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, do único Deus, meu irmão. Somente Jesus Cristo é o caminho. Somente tem reconciliação com Deus quem aceita Jesus Cristo e faz dele o único e suficiente Salvador. Meu irmãozinho, não anda distante de Deus, não. Meu irmãozinho, não anda separado de Deus, não. Você tem que viver a plenitude de Deus. Você tem que viver a plenitude do Espírito Santo. E como você e eu vamos viver isso? Através, meu irmão, do caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Fique com essa palavra, meu irmão. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você que já aceitou, meu irmão, fique firme. Mesmo que a luta seja grande, a vitória é certa, meu irmão, porque a eternidade nossa está garantida com Deus. Fique na paz, fique com Deus, em nome de Jesus.